Evangelho de João, no primeiro capítulo. Culto de celebração, 24 de julho de 22. Se você pode se levantar, eu estarei lendo João capítulo 1. Se você não pode, tudo bem. Eu só peço que você divulgue essa palavra. Divulgue no YouTube. Divulgue. Não retenha a palavra. Eu peço em nome de Jesus que você, através do Espírito Santo, você leia comigo João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 6. Gabriel. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade, nem na carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14, igreja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele que quem o dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, eu não sou. Disseram-lhe então: diga, quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pai, que privilégio o Senhor nos dá nessa noite de conhecermos mais a sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que caia por terra todo levante contrário, todo cansaço, toda preocupação, que nada nos desvie do objetivo que é receber a sua palavra, que ela seja depositada no nosso coração, para a honra e glória do seu nome nós oramos. Amém.
Vamos nos assentar, igreja? Nós vamos fazer algumas perguntas hoje, algumas afirmações. A primeira pergunta que eu faço para você é: qual a nossa importância no reino de Deus? Qual a importância que você acha que tem no reino de Deus? Qual a importância que você tem no corpo de Cristo? Todos nós que servimos a Jesus Cristo, estamos no corpo, sim ou não? Sim ou não? Há alguém aqui que não serve a Jesus? Todos servimos? Então todos nós fazemos parte do quê? Do corpo. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor, e só supor, Janelson, que eu seja o dedão do corpo. Tá certo? Não, eu só vou supor. Não é porque eu sou gordinho que o meu dedão é gordo. Não é isso, eu só estou supondo que eu seja o dedão. O dedão é importante no corpo humano, sim ou não? Ele tem um nome bonitinho? Ele é atraente? Mas ele é importante, não é? Fica você sem o dedão. Faça essa experiência de ficar sem os dois dedões. Eu não sei exatamente, igreja, qual a parte do corpo você é. O que eu sei é que o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje para mim e para você: nós somos importantes. Amém ou não? Não importa, Igor, não importa que parte do corpo você seja. Não importa, filha. O que importa é que nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde a cabeça é Ele. E quando Jesus Cristo, Ele assuntou, Ele nos deixou o quê? Um grande mandamento, uma grande comissão, que é o quê? Idem e façam discípulos. Batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o grande mandamento que Jesus Cristo deixa para mim e para você. E por que chama comissão? Alguém sabe? Por que se chama a grande comissão? A igreja fala muito disso, né? É a grande comissão. Por quê? Porque Jesus Cristo me comissionou. Ele te comissionou, ou seja, Ele nos nomeou. Então, Janielson, Jesus Cristo te nomeou para que você vá e pregue o Evangelho na Via Brasil. Ele te nomeou, Vladimir, para que você vá e pregue o que? Jesus Cristo no seu emprego. Te nomeou, filho, para você pregar o Evangelho na Unicamp. Você, todos vocês, você na sua escola, que não importa a idade. E o próprio Pedro, na sua carta, ele fala, ele faz questão de dizer o quê? Que nós somos uma geração eleita. Eleita por quem? Por Jesus Cristo. Nós somos sacerdote real. Nós somos o quê? A nação santa, o povo exclusivo. Ele fala isso. Isso Ele nos dá, Ele nos comissiona através do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos dá isso. Para quê? Para que o Cordeiro me faz isso? Para que Ele me tirou das trevas? Para que eu anuncie o quem? Jesus Cristo, a luz, para aqueles que estão aonde? Nas trevas. Então olha a nossa responsabilidade. E nós temos o quê? O privilégio de anunciar o quê? A Jesus Cristo. Agora, qual é a estratégia que Deus vai criando? Qual a estratégia que está na Bíblia? Antes de Jesus Cristo chegar, como é que Deus, Ele se utilizava de quem? Dos profetas. Nós estamos estudando isso toda quarta-feira, Cláudio. Todo o profeta apontava para Jesus Cristo. Mesmo Obadias, existem 30, 35 versos, ele já apontava para quem?
para Jesus Cristo. Agora, hoje nós vamos ter o quê? A oportunidade de verificar o quê? Qual a estratégia que Deus usou para que o seu Filho Jesus Cristo fosse anunciado. Deus é soberano. Ele é e sempre foi e sempre será. Jesus Cristo é o Verbo. Agora, quem vai anunciar isso? De que forma Deus, Ele pensou na estratégia? Acompanhe comigo os versos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar o quê? A respeito da luz. Para que todos viessem a crer por meio de quem? Dele. Olha que privilégio esse João teve de anunciar quem? João. Jesus Cristo. E você sabe o que quer dizer o seu nome, João? Você sabe o que é? Quem sabe o que é João? O que significa João? Deus é generoso. Deus é misericordioso. Porque fez com que João, não é? Através do nome dele, anunciasse quem? O Cordeiro. Que homem especial, que foi usado por Jesus Cristo para quê? Para anunciá-lo. Eu convido você, igreja, a ir para Lucas 7. Eu convido você para ir para Lucas 7. Para que você mesmo saiba o que Jesus Cristo falou de João. O que o Deus encarnado falou de João. O próprio Deus, em Lucas 7, a partir do verso 24. Lucas 7, a partir do verso 24. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Jesus Cristo falando de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, uma vara. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem, vive no luxo, mora nos palácios reais? Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, ao qual preparará o caminho diante de vocês. A função de João era preparar o caminho de quem? Do Cordeiro. Olha o próximo verso. Eu lhes digo, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém foi menor do que João. Ninguém foi maior do que João. E olha o que ele diz aqui: mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele, porque o reino de Deus ainda não estava o quê? Implantado ainda. O reino de Deus foi implantado quando Jesus Cristo morreu. Então, o que eu quero dizer para você, o que o Espírito Santo quer dizer para nós, é que Ele usa nós para divulgar o Evangelho. Eu posso ouvir um amém? Somos nós, filha. Somos nós, Igor. Somos nós que Deus utiliza para quê? Para promulgar, para falar do Evangelho. E que privilégio que Deus levantou esse João, que era humilde. E ele foi testemunhando, João, ele foi testemunhando Cristo. E ele foi falando a todos a importância de Jesus Cristo.
E ele falando, olha, a lei que foi dada lá em Moisés, ela é importante, mas a graça verdadeira está naquele que virá após mim, que é Jesus Cristo. E esse João, ele foi muito importante, porque ele também tinha discípulos, ele também tinha adeptos, porque era um homem de Deus, mas que pregava o que? A lei. Mas através do Espírito Santo do Senhor, ele foi movido para que pregasse quem? A Jesus. Então João Batista, ele era o quê? Ele era o pregador da luz, mas ele não era a luz. João Batista, ele era amigo do noivo, mas ele não era o noivo. João Batista, ele era o servo, mas ele não era o Senhor. João Batista, ele era a voz, mas não a mensagem. Eu posso ser a voz de Deus aqui, mas a mensagem de quem é, filha? É de Deus, ela não é minha. Amém ou não? Ela não é minha, ela não pertence a mim. A voz é minha. E que eu sou capacitado pelo Espírito Santo do Senhor. Já esse servo, não é? Ele foi um testemunho, porque vieram os fariseus e falaram, viu, dá uma passada lá em Betânia que tem um maluco, ele está, eu não sei o que está acontecendo, ele está o quê? Ele está pregando, ele está batizando, o que está acontecendo? E quando os fariseus chegaram, o que eles falaram? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é profeta? Não, claro que eu não sou profeta. Mas quem você é? Quem ele era? Ele era aquele que o profeta 700 anos antes, o profeta Isaías, que é chamado o quê? O profeta evangelista. Não há outro profeta no Antigo Testamento que fale mais de Jesus, que pregue mais do que Jesus. Então o Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, eu convido você a Isaías 40, coloca aí, filho, Isaías 40, uma das passagens mais, Isaías 40 a partir do verso 1, uma das passagens mais ricas do Evangelho, quando começaram a perguntar para ele, viu, quem é você? Imagine se você fosse João. Você é um judeu que conhece a palavra, anunciando Cristo. Dá para a gente ter essa noção de quem era João? Porque o judeu, a gente estava falando, inclusive hoje na escola bíblica, ele conhece de cor e salteado, de Gênesis a Zacarias, a Malaquias, ele conhece toda a Bíblia. Então já pensou ele mesmo falando, eu sou a voz que clama no deserto. Que coisa maravilhosa, igreja. Então Isaías, acompanhe comigo a partir do verso 1 de 40. Olha que o Espírito Santo está dizendo, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de escravidão já acabou. A escravidão acabou, Janilson. Ela acabou, filho. A escravidão acabou. Nós somos servos do Senhor, nós não somos mais escravos do diabo. Amém? Nós não somos mais escravos, nós somos servos de Deus. A escravidão com Jesus Cristo acabou. Que a iniquidade nossa foi o quê? Perdoados, nossos pecados foram o quê? Perdoados, filha. Tudo no mar do esquecimento para Deus, através do sangue do Cordeiro.
E o verso 3, um dos versos mais lidos e pregados: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. A escravidão tem um preço, a escravidão nos torna tortos, mas a servidão nos torna o quê? Retos. Jesus Cristo veio para nos endireitar, igreja. Para isso que Ele veio. Porque nós, sem Jesus, nós éramos absolutamente tortos. Então a voz que clamava no deserto, Ele estava preparando quem? O caminho para Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Para que eu receba Jesus Cristo, 4, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos aplanados. Jesus Cristo não pode viver no meu coração se eu não tenho um processo de quê? De aplanar e de tirar tudo que é ruim da minha vida, gente. Se eu não tiver nesse processo, tem alguma coisa errada. Porque a glória de Jesus Cristo só vai se manifestar na minha vida e na sua vida se você tentar e você buscar o que? A retidão. Então essa voz que clamava no deserto, essa voz que estava realmente clamando e avisando, ele já é a separação do joio e do trigo. Ele já é a separação de quem vai servi-lo e de quem não vai servi-lo. E aqui talvez venha um dos pontos mais importantes da igreja. E que eu me debato muito nisso, a Ana sabe. E eu vou falar agora como pastor. Como pastor. Eu vou falar agora como irmão em Cristo. Eu vou falar agora como um homem que foi mudado em função do Cordeiro. Um homem que estava na lama. João Batista, quando ele foi levantado, ele estava pregando o batismo do quê? Do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependa-se, Ana. Arrependa-se, Giovanni. Arrependa-se, Cláudia. Arrependa-se, Vladinei. Arrependa-se, Eliana. Arrependa-se. 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 Entrega verdadeiramente o que? A sua vida a Cristo. Mude o seu coração. Mude a sua mente. É por isso que a igreja, a evangélica, ela cria alguns jargões. Um deles é: eu me converti. O que é converter? Você está indo para o diabo, mas de repente você faz o quê? Você dá as costas para quem? E aí você vai para onde? Esse é o verdadeiro arrependimento. Se não há um arrependimento genuíno no meu coração e no seu coração, Jesus Cristo, Ele não se faz presente na sua vida, amém ou não? Nós precisamos receber a Jesus Cristo. Aceitá-lo, Genelso, e recebê-lo como Senhor e Salvador. Porque o batismo de arrependimento que João batizava, e que a água simbolizava Jesus Cristo, é para que o povo o quê? Se endireitasse antes de receber o Cordeiro, filha. É por isso que se convenciona na igreja. Quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você fala da sua boca
e fala do coração. Então tem muita gente aceitando Cristo da boca. Não há mudança. Não há arrependimento. Existem várias pessoas que estão na igreja hoje, chamada Igreja de Cristo, e não conhecem Jesus Cristo porque não vivem Jesus Cristo. Porque não se arrependeram. A palavra batismo quer dizer o quê? Imergir. A Cláudia fez a parte da teologia, lembra, filha? Emergir. Batismo quer dizer o quê, Igor? Tingir. Nós temos que tingir, sermos tingidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue que foi vertido na cruz, João, que não sobrou nenhuma gota, quando caiu no chão, é para que eu e você se tinja desse sangue. Se eu e você não tivermos o sangue do Cordeiro tingidos na nossa vida, nós não entramos no arrependimento. E se eu não sou batizado nesse arrependimento, eu não recebo a Jesus Cristo. E se eu não recebo a Jesus Cristo, eu não entro no reino dos céus. Eu não entro no reino de Deus, eu não sou batizado no corpo de Cristo. Então, na verdade, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é Deus. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos ver a sua glória. Então, quando a gente acorda de manhã, filho, a gente tem que querer Jesus. Porque nós estamos tingidos pelo sangue, Ele faz parte da nossa vida. E se isso não acontecer, Marco, a gente não consegue o quê? Se tornar verdadeiros cristãos. Nós somos levados de vento de doutrina. Um pastor está dando lá não sei o que, travesseiro, vamos lá no travesseiro. Aqui vamos ali. E não é isso. Deus quer o quê? Relacionamento. É isso que Deus quer, o que Jesus Cristo é. Nós estamos estudando isso com tanto ênfase no Apocalipse, não é? Que vai chegar o tempo do joio e do trigo. Então que a gente se arrependa verdadeiramente, Janielson. Isso vale para mim, para todos nós que estamos aqui, para todo você que está lendo e vendo essa resposta. Porque tudo começa quando eu me arrependo. Tudo começa quando eu verdadeiramente me ajoelho e peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Quando há um quebrantamento na nossa vida, amém ou não? Se não, eu estou num clube. Eu tenho que ser diferente, porque Cristo foi diferente. Por que quando Jesus Cristo foi preso, ficou tão evidente e patente aqueles que andavam com Jesus, que foram todo mundo para o cenáculo, lá para o estuque, né? Por quê? Por que quando chegaram a Pedro, você é como Jesus, você anda como Jesus, você fala como Jesus. Não, eu não. Onde ele negou, por quê? Porque ele sabia que se ele afirmasse, ele poderia ser morto como Jesus foi. Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Aonde? Lá na Unicamp. Lá na IBMAC, lá, é lá. Lá na sua obra, onde vocês trabalham. Via Brasil. Quem está entrando? É um cara diferente. O Janielson, ele é diferente. No consultório de psicologia. Tomando uma Coca-Cola lá na fábrica. Tem que ser diferente. A gente tem que ser diferente, filha. E isso só acontece se nós o quê? Realmente o quê?
nos arrependermos. Acreditar realmente em quem somos, nos fortalecer em Cristo Jesus. Porque a palavra dele aqui está clara, ele veio para os seus e os seus o que? Não o reconheceram. Nós estávamos falando isso hoje na escola bíblica. Que o irmão Antônio não pode nem ver judeu, né? Não, que o judeu ele rejeita, tá, tudo bem. Então o judeu ele rejeitou o Messias. Sim ou não? Mas ele é um povo escolhido por Deus, ele é de Abraão. Nós temos que orar. Nós temos que clamar, mas então, o povo judeu, ele não reconheceu. Só que quem o reconheceu, ele fez o quê? Filho de Deus. Nós somos filho de Deus, Vladimir. Nós somos filho do Altíssimo, João. Esteja lá onde você esteja. Onde a planta do nosso pé pisar, lá nós vamos mandar o quê? Bênção. Amém? Nós temos que crer nisso, filha. Nós temos que crer nisso, não importa o trabalho. Não importa a dificuldade, nós temos que crer nisso. Nós temos que sair, não é, do nosso comodismo. Nós temos que orar mais e buscar mais. Esse é o grande passo cristão hoje, Cláudia. Nós sabermos que realmente nós somos batizados no arrependimento, que nós realmente, me perdoa, Jesus, eu te recebo como Senhor, eu te recebo como Salvador, eu creio na sua doutrina, eu creio em ti. Porque se não há batismo de arrependimento, nada, não há mais nada. Amém ou não? Se não há o reconhecimento de que Jesus é o Cristo na sua vida, não há mais nada. Amém? Que o Espírito Santo fale com você. Vamos ficar em pé, vamos orar?